Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez ao primeiro curso avançado de Pneumologia Learn from Oz. Este é o último tema, a última sessão. 4 sessões que vos acompanharam nas últimas 4 semanas, sempre às quartas-feiras, às 21 horas de Moçambique, sendo de forma gratuita aqui na plataforma Zoom. Desde já queremos agradecer à Boehringer Ingelheim que nos apoiou ao longo destas 4 sessões, deste primeiro curso avançado de Pneumologia. E voltar a reforçar que, tal como nos outros 3 temas anteriores, podem deixar as vossas perguntas no menu Q&A, mas também os vossos comentários e sugestões que tenham para iniciativas futuras, Alformosa ou até iniciativas deste estilo, num bate-papo, estejam à vontade, estamos aqui para ouvir-vos e para dar seguimento sempre que possível às vossas sugestões. Este é o tema final, DPOC, e como já abordamos nas sessões anteriores, irá haver uma avaliação, um teste no final desta sessão, com entrega posterior do diploma de certificado. Mais perto do final da sessão iremos dar algumas informações adicionais, incluindo o link para poderem realizar este teste. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao professor Dr. Agostinho Marques para dar início à sessão, tal como tem feito até agora. Boa tarde a todos. Deixem-me novamente dizer-lhes o gosto que tenho em participar nestas sessões. Foi uma experiência para mim muito gratificante. Começar por agradecer a participação da professora Elizabeth Nunes, porque, de facto, a professora Isabel Nunes, com a transformar em diálogo, um diálogo desencontrado de 2 experiências diferentes, veio enriquecer extraordinariamente, muito mais do que eu imaginava, também estas conversas, mas obviamente são os participantes em casa que lhe dão todo o sentido. Queria agradecer também às entidades que nos patrocinaram e confiaram em nós, o caso dos Ministérios da Saúde de Moçambique e de Portugal, Ordem dos Médicos de Saúde de Moçambique e de Portugal também, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia. E de uma maneira muito especial também reforçar o agradecimento à Boehringer Ingelheim, porque estamos num tempo difícil para toda a gente, para todas as empresas, nomeadamente para as farmacêuticas, e eu sinto esta colaboração da Boehringer, que está muito em linha com a sua tradição de colaborar na formação, como um carinho especial que também me é parcialmente dirigido e eu agradeço muito especialmente. Agora, queria dizer-lhes uma nota ainda. Nós faremos, como aqui foi dito, uma avaliação. A avaliação é feita com perguntas de resposta múltipla. São 20 perguntas de resposta múltipla que têm apenas uma resposta e várias hipóteses, 5 hipóteses. É muito importante que respondam. Isso habilita-nos naturalmente a passar um documento de participação, mas sobretudo também é muito importante porque dá credibilidade ao que estamos a fazer, a nós e a vocês. E esta experiência para todos nós é efetivamente uma experiência que se tem revelado muito útil, provavelmente será no futuro e será seguramente enriquecida com a vossa resposta. Também lhes foi sugerido que façam comentários, sugestões, serão muito bem-vindas para a organização de futuros cursos desta natureza também pela H-Formosa e por todos nós, naturalmente, de uma maneira cruzada. Agora vamos então tocar no tema de hoje. Estava assim programado desde o início. Nós iríamos falar de quatro temas e hoje tocamos no último, que é a DPOC. A DPOC no contexto do que temos estado aqui a falar, é uma doença diferente, é um pouco como a asma, digamos assim, mas é uma doença crónica e nós começamos por doenças infecciosas de alta mortalidade aguda. E o que tem acontecido em todos os países do mundo é que, à medida que se vão resolvendo os problemas de saúde pública das doenças infecciosas e vai aumentando a esperança de vida, estas doenças crónicas que aparecem na segunda metade da vida ganham valor e passam a ser uma exigência das populações. Porque, neste caso, não é tanta mortalidade que está em foco, mas é o conforto dessas pessoas mais velhas que se sentem doentes. Em todo caso, em países como acontece aqui na Europa, a DPOC tem vindo a caminhar de quarto para terceira causa geral de mortalidade. Portanto, é uma doença que acompanha a mortalidade de fim de vida e crescente, de maneira que é naturalmente importante. E por isso mesmo
seguramente será mais importante numa comunidade como é a portuguesa ou a espanhola, mas para Moçambique, para Angola, para qualquer país de língua portuguesa, se-lo há. E já o é, porque em todos os países há grupos sociais distintos e, portanto, há grupos, seguramente, para quem este problema de saúde é já um problema muito importante. Nós não podemos estar só focados nos problemas agudos. E também esta nota, senhores doutores, nós podemos não ter meios, eventualmente, para tratar uma doença, mas do ponto de vista dos doentes, o médico sabe tudo, ou deve saber, e, portanto, somos solicitados com questões na nossa vida corrente, vocês, eu, e, portanto, temos de ter cultura médica. E, portanto, eu vou apresentar-lhes este tema com as opções terapêuticas que podiam ser apresentadas no Reino Unido ou na Alemanha, ou em Moçambique, porque os médicos de Moçambique ou de Portugal ou da Alemanha supostamente são do mesmo nível. Vamos então tocar aqui neste assunto com algumas nuances que a professora vai ajudar a afinar. Reparem, como disse, é uma doença da segunda metade da vida. A asma é transversal, esta não é. Requer muito mais tempo e habitualmente põe-se como linha de corte os 40 anos. As mesmas queixas antes dos 40 anos costumam ser outras coisas. Bronquiectasias, sequelas, tuberculose, outras coisas. E costuma estar ligada de uma maneira estrondosa ao tabagismo. E também à exposição ambiental, ocupacional e a outros agentes. O tabagismo tende a ser a referência no primeiro mundo. Nos Estados Unidos é primeiro absolutamente isolado, mas não o é no mundo todo, como veremos. Depois, os sintomas são do mais banal que há. Reparem, o primeiro aqui, tosse crónica. Estes doentes são habitualmente fumadores ou pessoas expostas na indústria a qualquer poluente, começam a ter tosse ao fim do dia e depois de madrugada, muitas vezes só de madrugada, e ao levantar-se, começam a ter alguma expectoração. A nossa população aqui em Portugal diz que é catarro de fumador. Não, isto não é doença nenhuma, doutor. É catarro. Se eu deixar de fumar, isto passa. E andam assim vários anos, iludidos, porque não é tão assim como sabem. É catarro, efetivamente, mas não passa. Começa a ganhar uma importância grande para todos, nomeadamente para os doentes, quando dá dispneia. Também tocaremos nisto. E a doença centra-se, de facto, o sintoma dominante é a dispneia. Dispneia relacionada com o exercício. Às vezes pieira, que é muito mais característica da asma, e a dispneia é relacionada com diminuição da tolerância às atividades diárias. Agora, quando olhamos para trás nestes nossos doentes, e vamos tentar saber quando começou a doença, é difícil, porque ela estabelece de uma maneira muito paulatina. E o doente andou muito tempo com queixas de DPOC sem ser capaz de formular muito bem a queixa e procurar o médico. E se marcar o começo da identificação da dispneia, mesmo assim fica uma longa cauda para trás. Habitualmente é muito tempo para trás da aparição ao médico. O tabagismo. Reparem nisto. Tabaco. Ninguém tem dúvida. Contudo, em países como Portugal, e seguramente entre vocês, a biomassa para o aquecimento e para cozinhar, hoje já não é importante, porque as pessoas mudaram de estilo de vida e urbanizaram-se, mas a nossa população portuguesa, que tenha 60 ou 70 anos, que são os doentes da DPOC, em grande parte são pessoas de origem rural. E na sua infância, era com a biomassa, com a lenha, que se aqueciam no inverno. E habitualmente as pessoas da minha geração passavam o anoitecer de todos os dias de inverno, sentados à volta de uma lareira, não havia televisão. A televisão, quando apareceu a televisão, eu lembro, aqui em Portugal foi em 57, e portanto partilhavam à volta da lareira o aquecimento e conviviam, e a lareira rústica portuguesa, e aqui desta região, é para produzir fumo, porque era lá que se tratava ao mesmo tempo os presuntos e os fumados, os chouriços, os salpicões, de maneira que aquilo defumava tudo. A carne, os chouriços e as crianças e os adultos. De maneira que um adulto da minha idade, com muita probabilidade, e tem de ser inquirido, teve uma grande exposição a fumo de lenha. E isto esquece muitas vezes. E isto explica que em Portugal a prevalência da doença seja praticamente tão grande em homens como mulheres, sendo que as mulheres desta idade fumam pouco. É muito mais por esta razão.
é esta exposição na infância. Esta nota final aqui do papel da pobreza, ponho aqui porque há um estudo, já há uns 20 anos, feito numa cidade do sul do Brasil, em Rio Grande do Sul, numa cidade, um estudo publicado na literatura internacional, que é interessante. Eles fazem um estudo epidemiológico muito bem em relação aos fatores de causa da DPOC, e a pobreza aparece lá isolada como o fator mais importante, mais que o próprio tabaco. A pobreza traz atrás de si uma série, naturalmente, de outros problemas, mas é muito assim. A gente tem que contar com a doença num contexto diferente do que vê na literatura americana. Nos nossos países ela é um pouco diferente. A outra nota é esta também. Já lhes disse que a dispneia aparece paulatinamente e mesmo aparecendo os doentes não assentem. Toda a gente se calhar já viu este desenho. Este desenho mostra um funcionário de uma empresa que aos 20 e 30 anos, depois de vir satisfeito para o trabalho, subia as escadas, sentava-se lá em cima a trabalhar e era um homem feliz. A dada altura, sem se aperceber, começou a parar à porta do elevador, a subir no elevador, e a sentar-se no mesmo lugar onde sempre sentou. Quem assim faz, não se apercebe que está a fazer isto porque envelheceu e passou a ter dispneia. E normalmente estes doentes, sobretudo se fumam, e não querem assumir a necessidade de deixar de fumar, porque andam em conflito com a mulher, com a vida, com eles próprios, tendem a negar os sintomas da dispneia, da DPOC, e a dispneia é o primeiro. Começam por dizer, sim, eu agora de facto não é como antes, mas é porque estou gordo, doutor, é porque estou velho, é porque não faço exercício. Tendem muito a negar a causalidade do tabaco e, portanto, a existência de DPOC, e nós temos que inquirir para perceber isto, senão escapa-nos. Agora, como das outras vezes, vamos percorrer aqui a história da Dona Maria Alice, uma doente real, que me apareceu aqui há uns anos atrás, naturalmente, coisa mais banal do mundo, mas é para termos aqui uma coisa real. E reparem nisto. A Dona Maria Alice de Braga, aqui do norte de Portugal, fumadora desde os 15 anos, até há 3 anos, tinha deixado de fumar quando me procurou, contava-me isto que tinha feito na clínica geral. Foi ter com a médica. Em Portugal os doentes vão ao médico, mas sai-lhes quase sempre uma médica. Não sei como é em Moçambique. Aqui é quase sempre assim. E chegam lá, vão ao médico e dizem, senhora doutora, quando faço uma caminhada com a minha vizinha do lado, sobretudo se for a falar, e as mulheres aqui em Portugal falam que não querem saber, tenho de parar para recuperar o fôlego. É esta a queixa típica da dispneia, do exercício, suficiente para justificar a suspeita de uma DPOC. Depois ela tem vida sedentária, diz que mora num terceiro andar e não foi inquirido mais nada à doente, mas ao dizer no terceiro andar sem elevador, havia que fazer a pergunta, olha lá, e sobe os 3 andares, tem que parar, porque um doente assim habitualmente tem que fazer paragens. E, portanto, é uma indicação também interessante. E depois diz, além da falta de ar, também tenho tosse de madrugada e de manhã com expectoração mucosa. E diz que os sintomas começaram há 6 anos, mas que desvalorizou por saber a causa. Era o tabaco. É absolutamente lapidar este exemplo. Ora bem, os doentes são globais, são holísticos. A gente tem que saber o que têm os doentes, para além da doença que aparece à primeira vista. Esta doente não referia outros problemas de saúde respiratória, não faz vacinações. Repare, ela não se identificando como doente, está numa idade em que ainda não tem indicação, de facto, para vacinações para a área respiratória. E tem aqui uma informação que é muito importante. Não é dada a gripes. O gripes aqui, não sei como é. Quer dizer, o que ela quer dizer com isto é que não costuma ter infecções. E o que o médico traduz no contexto da DPOC é que ela não costuma ter exacerbações da doença. Claro que é preciso esmiuçar isto um bocadinho, mas a informação vem muitas vezes assim sincopada desta maneira. E é muito importante na DPOC, para sabermos como tratar o doente, saber se ele faz ou não faz exacerbações. Isso e a dispneia, como vamos depois ver a seguir. Mas, o primeiro exame a fazer, eu já conversámos há dias sobre as dificuldades que têm em Moçambique para fazer espirometria, mas aqui o diagnóstico é com espirometria, porque o ODPOC,
quer dizer obstrução. E a obstrução tem que ser medida com espirógrafo. Portanto, temos aqui a grande dificuldade. Da mesma maneira que já lhes mostrava no desenho anterior, apesar de uma espirometria vir com todos estes dados, com todos estes números, só nos tem importância, neste contexto, o que está dentro deste retângulo vermelho. A curva débito-volume, azul a primeira vez e depois a vermelho, depois do broncodilatador. Isto é a mesma manobra, o volume-tempo, e aqui a respiração calma, o exercício da manobra. Tudo isto é uma manobra só. Reparem que a relação FEV1 a dividir pela capacidade vital é 62,5% obstrução. Se é menos de 70%, obstrução. Pronto, estamos entendidos. E depois o segundo passo, aqui ficamos a saber, isto bate com o diagnóstico, está certo. Obstrução, doença obstrutiva, tem DPOC. Depois reparem que se formos ver o FEV1, em termos de percentagem do seu valor teórico, o valor é 57,5%. Significa que está, em termos de gravidade, num patamar de gravidade de doença moderada. Até 50% moderada, daí até 30% grave, menos 30%, são doentes muito graves, naturalmente, muito graves, chamamos-lhe assim. E também, se repararem, posto o broncodilatador, o FEV1 é menos 13,5%. Portanto, responde muito pouco ao broncodilatador, como é próprio da DPOC. São estas características que nós precisamos saber para documentar uma DPOC. E precisamos de ter isto feito. E precisamos depois de o fazer, no nosso plano aqui em Portugal, anualmente, para ir monitorizando o afundamento da sua função respiratória. E é importante, de facto, quer dizer, é importante que em Moçambique, Angola, em Portugal, haja uma rede de resposta para este exame, para podermos fazer uma medicina bem feita, como compreendo. Ora bem, um exame só, espirometria, particularmente barato. O espirógrafo é uma coisa barata, há modelos portáteis muito baratos, de algumas centenas de euros, muito baratos e fiáveis, sabidamente fiáveis. O broncodilatador que se usa para isto é salbutamol, que vocês têm todos, e que é também barato, cá ou aí é a mesma coisa. Agora reparem, os nossos doentes costumam chegar até nós, na pneumologia, com uma radiografia na mão. Muitas vezes com TAC. Mas é preciso perceber que este, ao contrário da espirometria, não é um exame habitualmente necessário, não faz parte. Porque não é com ele que vamos tomar decisões para a frente. E reparem, está aqui uma radiografia de um doente com o mesmo nível de gravidade desta senhora, e se olharem, enfim, não vem aqui nada especial, não tiram nada dali. Curiosamente, se repararem ao lado um ataque deste mesmo doente, veem que tem alterações de enfisema que se farta. Portanto, a radiografia não é útil porque não tomamos decisões e também não é sensível o bastante. A TAC está aqui colocada, mas obviamente não é para fazer. Este tipo de exame é feito quando há suspeita de que haja qualquer coisa adicional. E às vezes há, porque estes doentes, se têm fatores de risco pelo tabaco, para a DPOC, têm-no também para cancro do pulmão. E, portanto, pode haver necessidade de radiografia, mas é noutro contexto, já não é DPOC. Estamos entendidos quanto a isto, naturalmente. Um instrumento que agora se tem generalizado e que anda no nosso bolso dos pneumologistas aqui, no meu, em todos os sítios onde trabalho, é isto, que é um oxímetro. Este instrumento, como sabem, coloca-se o dedo e pela cor, através da unha, a cor da hemoglobina, a cor do sangue, dá-nos a saturação do oxigênio, dá a frequência cardíaca, dá mais coisas, mas a saturação do oxigênio. Um doente do nível desta doente que eu falei atrás não precisa disto, porque isto serve-nos para nos mostrar se o doente está... Já agora, o valor habitual da saturação de uma pessoa saudável, das pessoas todas, espero eu, que me estão a ouvir, anda pelos 96 a 99 e anda por aí. E com pequenas variações assim anda. Vai decaindo à medida que os doentes vão caminhando na sua insuficiência respiratória, mas chega uma altura em que o doente pode precisar de oxigênio. Como sabem, estes doentes são os grandes candidatos depois à insuficiência respiratória numa fase avançada, mas isso estuda-se por gasometria.
Mas, com este instrumento, a gente sabe se ele está acima do limiar e não tem que se preocupar ainda com a insuficiência respiratória. Esta doente, concretamente anterior, e que vamos falar à frente, seguramente tem uma saturação normal. E, portanto, ao pôr ali o dedo, ficamos descansados. Mas este instrumento tende a ser usado. Este instrumento, já agora aqui, este concretamente, exatamente este, porque este é igual ao que eu tenho no consultório. E custou-me, mandei vir pela internet e custou-me menos de 30 euros. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa muito, muito acessível, que gasta apenas pilhas e que de facto é muito útil. De facto, para monitorizar a tal gravidade, como compreende. Agora reparem, porque é que eu sublinhei a dispneia e a função respiratória e as exacerbações. Até há uns anos atrás, a gente classificava estes doentes para efeitos de terapêutica, colocando-os numa quadrícula, como estão a ver aqui, 4, com estes 3 elementos. E há poucos anos atrás, o GOLD, a guideline internacional que todos seguimos, passaram a usar apenas 2 coisas. Sintomas, que é dispneia, sintomas aqui é dispneia, e história de exacerbações, que são coisas que clinicamente se obtêm. Exacerbações é perguntar ao doente, olha, no ano anterior precisou de aumentar o tratamento, de outros tratamentos, de ir inopinadamente ao médico por causa do agravamento da doença, porque basta isto para chamar um agravamento da sintomatologia da doença, é uma exacerbação. Se for uma coisa grave para o hospital, que tenha necessidade de ser internado, também é. E o critério é este. Se a doente teve 0 ou 1 que não de hospitalização, ele estará desta linha para baixo. E estará ou ela é A ou é B. Se teve 2 ou 1 grave, então será C ou D, pelas exacerbações. A dispneia é por este indicador de cima, que é um preparado pelos ingleses e muito divulgado e muito simples. Basicamente é isto. Se tem 2, se está no grau 2 ou mais, e o grau 2 é a dispneia que obriga nas tarefas normais a ter paragens. Era o caso desta doente, compreendem? É muito fácil, não precisam de fixar grande coisa. Se uma pessoa a caminhar tem que parar um pouco para tomar ar, está pelo menos no 2. E então, se está no 2 ou mais, está para a direita. E, portanto, B ou D. Já sabemos que o D está excluído nesta doente. E, portanto, B. Porque ela tem dispneia, tem que parar, mas não tinha história de exacerbações. As tais gripes de que eu falava atrás. E, portanto, a doente colocava-se aqui. Depois, à frente, vamos ver como a tratamos, porque é a partir daqui. Mas reparem, portanto, do ponto de vista da história, tudo é importante, naturalmente, na história, mas as peças com que vamos tratar o doente é os sintomas, digo, dispneia, e a história de exacerbações. Ambas fáceis de colher aqui na Espanha ou em Moçambique, é igual. Ok? A espirometria, já agora, é usada, portanto, para fazer o diagnóstico, para monitorizar a sua evolução, mas não propriamente para a escolha da terapêutica. Não escolhemos um mais fármaco, menos fármaco, que está mais obstruído ou menos obstruído. Na DPLC, não é assim. Não se correlaciona com a gravidade o bastante e está assente já há uns anos atrás e tem dado muito boas provas no mundo inteiro. Voltando à doente, perguntámos a seguir ao doente, olha lá, e outras coisas que tenha. E ela tem, é hipertensa. Toma isto, diz ela, micardis, nesta dose, e com um core, sim, com um beta-bloqueador e uma associação de 2 hipertensores, telmisartan, que está aqui em baixo, e hidroclorotiazida. Isto é um esquema muito usado. Olhem, eu próprio sou hipertenso, como a minha família toda, e é exatamente isto também que tomo também. Os doentes vêm-se aflitos para nos dizer o que andam a tomar, porque em Portugal já não há medicamentos assim, são genéricos. É aqui. E portanto, os doentes falam-nos aqui, tomam um comprimidinho comprido, que é azul de um lado, é um castigo para a gente perceber o que os doentes andam a tomar, mas enfim, lá vamos chegando. Reparem só uma nota, colegas, eu não vou amassar-vos com isto, mas isto é um beta-bloqueador. E na terapêutica da DPLC, como verão à frente, usa-se dar beta-agonistas. Portanto, se imaginarmos um hipertenso ou uma pessoa com insuficiência cardíaca, damos beta-bloqueador, mas se ele tiver também DPOC, temos aqui 2 fármacos que são relativamente contraditórios. Ora, a experiência clínica recomenda que se use os 2. Compreendem? Se o doente tem insuficiência cardíaca e DPOC,
trata-se a DPOC de acordo com os guidelines da DPOC e a insuficiência cardíaca também. Portanto, não há aqui problema nenhum desde que o doente tome devidamente os medicamentos. É uma falsa ou é uma contradição sem importância. E pergunta-se-lhe assim, olha lá, minha senhora, o que é que anda a tomar? E ela estava a tomar isto. Esta associação que há dias conversámos a propósito da asma, que também existe aí em Maputo, é uma associação de fluticasona com salmeterol, seretaide, em associação 2 vezes por dia. Isto é muito usado aqui em Portugal porque este medicamento é muito antigo e era usado para a asma. E em tempo houve em que não havia propriamente fármacos vocacionados para a DPLC e o que a gente usava era os da asma. Hoje já não faz sentido, porque há melhores broncodilatadores do que o salmeterol e o corticoide, concretamente nesta doente, que não tem história de exacerbações, não está indicado. Está a tomar um medicamento inútil. E os corticoides, já agora, nos doentes com DPLC, têm, entre outros efeitos adversos, não será muito importante, mas aumenta a frequência de pneumonias. Portanto, se faz falta, dá-se, mas se não faz, tira-se naturalmente. Portanto, temos aqui uma correção a fazer depois na terapêutica. Pronto, ficámos aqui com o doente. Pronto, temos agora que fazer a correção do tratamento e vamos fazê-lo tranquilamente. Ela ainda nos contava isto. Olha, desde que tomo estes medicamentos que a médica me deu, agora já conversa comigo, eu sinto melhor. Mas, a gente pergunta, mas está bem de todo? Não, bem de todo não, porque eu continuo lá os passeios com a minha vizinha e sinto maior liberdade, ando melhor. Mas uma vez ou outra tenho que fazer paragens e tal. Para sublinhar isto, é que na asma, sobretudo a asma juvenil, o doente bem tratado passa a ter uma vida como se não tivesse doença nenhuma. Ou pelo menos é essa a meta que a gente quer atingir. Na DPLC não é assim. A reversibilidade da obstrução é parcial. E, portanto, mesmo o doente melhor tratado passa a andar melhor, passa a viver melhor, passa eventualmente a não ter exacerbações, mas não fica bem. E, portanto, na consulta seguinte, vai pressionar o médico a somar medicamentos. Portanto, é preciso ter ideias muito claras para a gente saber o que pode dar e o que não vale a pena dar. E neste caso, esta doente continua a ser o broncodilatador só. Não precisava mais que isso. Já vamos fazer depois a escolha que eu eventualmente faria. Também diz isto. Durmo mal, porque continua a ter ataques de tosse de madrugada. Isto é uma semelhança com o que a gente via na asma. Lembram-se que era de agravamento noturno. Mas o fenómeno é diferente. Na asma é uma questão circadiana que dá broncoespasmo. Na DPLC não. É que durante a noite nós fazemos mal à nossa higiene brônquica. E um doente deste que é hipersecretor acumula secreções. E à medida que as horas de sono vão passando, vão formando grumos. E de manhã o doente tem ataques de tosse porque precisa de eliminar as secreções e só depois é que se sente aliviado. Mas isto é uma queixa corrente também. Para esta, há que reportarmos a todos, pensarmos nos nossos fumadores atuais que ainda não têm queixas, a ver se conseguimos convencê-los a não fumar para não chegarem aqui. Pronto. Terapêutico. Eu não sei se quer parar aqui, Elizabeth, ou se quer primeiro que eu lhe diga 2 palavras sobre a terapêutica. Talvez falar um bocadinho da terapêutica para depois nós podermos... Para depois adaptar, está bem? Podemos discutir o contexto todo deste caso clínico. Certamente. Para nós adaptarmos. Muito bem. Ora reparem nisto. Estão aqui 4 pontos. Está ali um espaço grande que é para preencher com informação. A primeira, a gente tem que olhar para estes doentes e sempre lembrar-se que não é a farmácia a primeira opção. Nós vivemos todos, nos últimos anos aqui no nosso país, muito pressionados pela indústria farmacêutica. De maneira que cada vez que falamos nestes assuntos parece que estamos a falar de fármacos. E há medidas anteriores aos fármacos. Primeiro, promover exercício. Já vão ver à frente, estes doentes tendem a fazer cada vez menos, quando precisavam cada vez mais. E isso, o simples aumento de exercício, de exercício simples, marcha, por exemplo, num doente com DPLC, dá uma melhoria enorme e muito bem documentada em trabalhos por todo o mundo. Não há aqui nenhuma espécie de dúvida. Portanto, se conseguimos convencer o doente a dar passeios regulares, não chega a dizer-lhe assim, olha, tem que andar mais.
Isso não é informação, isso não é mobilizador para um doente. A gente tem que entender o que ele anda e estabelecer as metas, negociar com ele o que deve andar, vá dali até daquele sítio, até ao outro e venha. De maneira a dar para aí 1 hora, uma coisa assim, se ele conseguir fazer. Mas é muito importante. E convencê-lo a fazê-lo partilhado com uma pessoa amiga, porque a partilha com outra pessoa é uma garantia de que o fará. Há um estudo feito no Chile há uns anos que é interessante. Punham a estes doentes num ensaio um instrumento de contar os passos, como agora qualquer telemóvel tem, mas na altura ainda era novo, e só isso já melhorava o doente, porque o doente e nem lhe diziam quantos passos deveria dar, simplesmente eles passavam a ver os passos ao fim do dia e tentavam superar-se. E só uma coisa tão simples como esta produz resultados. Pronto. Exercício. Segundo, prevenir infecções. Estes doentes têm de não ter gripe. Nas infecções têm que não ter pneumonias pneumocócicas disseminadas, porque a mortalidade é muito maior nestes doentes. E já agora têm que não ter Covid. Neste momento não temos como fugir-lhes grandemente, mas quando houver uma vacina, estes doentes serão fatalmente para vacinar também. Mas já o são aqui em Portugal, para a vacina conjugada de 13 alergénios, porque o Prevenar, que se toma uma vez na vida, e a vacina anual da gripe, independentemente de ter ou não ter os 65 anos. Se não tenha, já o são pela própria doença. Depois, ao ter 65 anos, enfim, é a população toda. 2 notas. Depois, o mercado tem mais coisas que são de utilidade duvidosa, vocês sabem. Há alisados de bactérias, há coisa assim, mas não estão nas guidelines como recomendações fundamentais, porque não tem a consistência. Agora, a gripe tem. A gripe é arrasadora em doentes que tenham 80, 90 anos com DPOC e, portanto, não podem ter. E só depois é que se põe a terapêutica farmacológica e depois em baixo o tratamento da comorbilidade, até se calhar invertido. Agora reparem, como é que tratamos isto? São estes as famílias de fármacos. E por esta ordem, os mais importantes são os anticolinérgicos broncodilatadores, depois são os broncodilatadores adrenérgicos, são quase iguais. Nas guidelines vêm a par, mas os anticolinérgicos, historicamente, chegaram mais cedo, são muito mais usados e são melhores a prevenir exacerbações, que esta doente ainda não tem. Xantinas, está ali uma cor mais leve, porque são baratos, mas são muito menos eficazes do que são estes broncodilatadores inalados. Muito menos, mas enfim, mas é o que podemos dar se não tivermos os outros. Se não tivermos anticolinérgicos de ação longa ou adrenérgicos, então esqueçam a cor da xantina. A xantina passa a ser o melhor, porque é o que temos. Entendemos aqui. E depois, corticoides noutra lógica, mais tardia. Então, já vão ver também. Reparem, isto, eu pus aqui nomes que é para ficar na documentação, para vocês terem. Para como ficam com estas apresentações, ficam assim com os nomes do que temos cá. E o que temos cá no mundo. O que há mais do que estes 3, mas estes são os que têm 24 horas de ação. E, portanto, são de toma única diária. Porque toma única facilita consideravelmente a adesão dos doentes. Isto é estudado. Quanto mais tomas tiver que fazer do medicamento, menor é a adesão. Mas o tiotrópio é o primeiro em vendas em Portugal e no mundo e já tem aqui no mercado 17 anos. Já o temos há muito tempo. Depois, o glicopirrone é perfeitamente semelhante e, mais recentemente, da GSK, o meclidínio. Eles são muito equivalentes. A indústria trata naturalmente de apresentar as vantagens relativas dos seus produtos, mas, do ponto de vista farmacológico, mais grosso, são semelhantes. E há doentes que preferem um, há doentes que preferem outro. 3. Os adrenérgicos, também de 24 horas de ação, também são estes, já vieram um pouco mais tarde, mas o Indacatrol já tem bem 10 anos, eu não me lembro exatamente quando chegou. E que não é, curiosamente, o primeiro a chegar aqui em cima, que foi o tiotrópio, é da Boehringer, da casa que nos patrocina, mas aqui o primeiro beta-2 que chegou, de 24 horas, foi o Indacatrol da Novartis. E depois o Vilanterol, e depois o Holodaterol, também da Boehringer. Mas 3. E depois as xantinas, que não precisam de informação.
E corticoides. Temos, curiosamente, aqui 4. Reparem que está aqui a beclometasona, que se tem revelado tão boa como os outros. Apesar de ter décadas, eu lembro-me que era estudante de medicina, e olha que eu não nasci com a cabeça assim, tinha cabelo e nem quero saber, quer dizer, já foi há muitos anos. Ainda creio eu nos anos 70, no começo dos anos 70, e continua a ser boa. A fluticasona, que é o que esta doente estava a tomar, a bubesonida, do Symbicort, e recentemente a mometasona para ir ao encontro da toma única diária também. Eles são perfeitamente equivalentes uns aos outros, perfeitamente equivalentes. Se a gente tiver que usar um broncodilatador, é um de cima, apesar de dar uma pequena vantagem dos anticolinérgicos sobre os adrenérgicos, na prevenção de exacerbações. E então o mercado acabou por selecioná-los, toma-se mais. Mas o que mais se usa em Portugal é a associação fixa de um beta-2 com um anticolinérgico. Mas são estes. Reparem agora, os mucolíticos vão fazendo parte, apesar de tudo, das guidelines, mas com um nível de evidência de melhoria muito mais pequeno. Não se compara. A acetilcisteína não se compara. E os estudos é com doses grandes durante um ano. E raramente um doente cumpre isso. Tomam durante um período, quando são pior e tal. Gostam muito. Em toda a Europa. Não há diferença maior. Em toda a parte gostam muito disto, mas a eficácia é muito mais pobre. E depois, naturalmente, as comorbilidades que houver. Não podemos tratar doentes por órgão. Por isso é que estas doenças de grande prevalência, como é a DPOC, num país, à escala de um país, para ter ganhos importantes, devem ser assumidos pela medicina geral e familiar. Porque é a maneira de lhes dar resposta, por um lado, tem que se preparar para isso, e também é quem lida melhor com este conjunto de problemas que eles trazem atrás de si. Lidam melhor com a diabetes, por exemplo, com a hipertensão, do que um especialista de órgão médio. Não digo uma pessoa como a professora Elizabeth, mas como eu, podem crer que lida melhor. Portanto, era esta a escolha. Ainda não havemos de ir à escolha específica desta doente. Só 2 notas a sublinhar. Olhem, um estudo que toda a gente conhece é este. Os doentes saudáveis passam, durante as 24 horas, muito tempo, quase metade do dia, sentados, aqui nos meios urbanizados. Os doentes com DPOC que precisavam de andar, passam ainda mais. Compreendem? Quer dizer, a adaptação à doença faz-se de uma maneira perversa, que obriga da parte do médico, portanto, um esforço para vencer esta maldição. Outra nota ainda é esta. O número de exacerbações e curvas de internamento, os doentes com muitas exacerbações e com muito pouco exercício são muito mais vezes internados do que os doentes que conseguem fazer exercício. Claro, também provavelmente aqui há um bias, porque quem consegue fazer melhor exercício é menos grave e não é claro neste estudo, mas fica claro que não é só uma questão de conforto. Eu agora parava aqui, se me permite, porque seguramente a professora há de querer dizer alguma coisa. Queria sim, acho que foi ótimo. Se o João me der licença para eu ter acesso à visualização. Eu não consigo. Quero ver o que iniciar o meu vídeo porque o anfitrião interrompeu o vídeo. O meu anfitrião desativou-me. Não, mas de facto eu estou-lhe a ver a cara, mas estática. Pois é, porque eu não estou... acho que foi o João que desativou a minha João, câmara. eu tenho que falar da equipe, estou só a 40 km dele, talvez a ouça pela janela. Vamos conversar sobre este tema até ele regularizar este assunto, porque eu acho que é de extrema importância este problema que aborda várias questões muito pertinentes que nós e mais os participantes nesta sessão poderão ajudar a colaborar. O primeiro aspecto que o professor levanta é em relação a um assunto que é fundamental, é que estes doentes, o seu diagnóstico, a abordagem deve ser a nível de cuidados de saúde primários. É aí onde o doente aparece e é aí onde devem ser diagnosticados e toda a monitoria deve ser lá. Portanto, qualquer clínico geral deve ter capacidade para abordar estes doentes em todo o seu contexto.
quer seja a parte da DPLC, como as comorbidades quase todos eles têm, como o professor bem disse, devido principalmente ao facto de eles, ao facto da idade, portanto, avançada, que normalmente tem associadas hipertensões, cardiopatias, diabetes também, pronto, e agora até a questão do Covid. Agora já estou a vê-la ao vivo. Sim, agora já aparece. Então, uma das coisas que de realce naquilo que o professor apresentou é o seguinte. O primeiro aspecto é, e que isto acontece muito com os nossos doentes e com vocês de certeza, que eles dizem assim, doutor, então eu agora que deixei de fumar, eu quando fumava, exatamente. Eu estava ótimo, Exatamente. Não tinha nada. Então agora que deixei de fumar é que começam a ter os sintomas e realmente isto é muito frequente. É muito frequente e nós temos como médicos a responsabilidade de explicar o porquê, porque eles ficam anos, é um processo acumulativo. Portanto, durante anos a fumar, em que o tabaco tem uma função mucolítica também no início, e quando eles deixam de fumar, mantém-se o declínio da função pulmonar sem a função mucolítica do tabaco. Exatamente. Então, sem dúvida que as manifestações, entretanto, também ele vai fazendo anos, não é? Ou seja, nós temos que explicar ao doente que, olha, mas o senhor deixou de fumar quando tinha... há uma diferença quando deixa de fumar. Quando ele deixa de fumar com 55, a possibilidade de recuperar é muito maior. Quando ele deixa de fumar com 65, a possibilidade e o declínio da função pulmonar é maior. Quando ele deixa de fumar com 75, ou seja, sem dúvida que quando ele deixa de fumar e a carga tabágica é fundamental para a lesão e para o declínio da função pulmonar a posteriori, quando ele começa a ter os sintomas. Portanto, estes são aspectos que a gente tem que ter capacidade para explicar isso ao doente, porque ele não consegue compreender. Muito bem. O segundo aspecto que para nós é importante, que é a questão da espirometria. Neste momento, por exemplo, não sei se se passa com todos os países de baixos recursos económicos, estão aqui alguns colegas que podem referir, nós no Hospital Central de Maputo, que é o hospital de referência a nível nacional, onde estão a maior parte dos nossos especialistas, pneumologistas, temos a espirometria agora, mas temos espirometria há 10 anos atrás. Mas no resto do país, nós começámos a ter, porque o programa das doenças respiratórias crónicas, portanto, no nosso caso a GARD de Moçambique, associado com o programa das doenças ocupacionais, começámos a preocupar porque era necessário que nós tivéssemos espirometria viável nos diferentes unidades sanitárias, pelo menos com mais nível de atenção de saúde, e capacitar os profissionais de saúde para saber usar e interpretar. E o segundo aspecto é, nós não tínhamos, e não temos evidências, nem temos dados estatísticos, são muito escassos sobre o DPLC. O que não pode ser, não é? Não pode ser porque nós temos todos os fatores de risco, mas não temos depois o diagnóstico. E não temos o diagnóstico não é só por causa da espirometria, porque muitas das vezes, ou grande parte das vezes, o profissional não pensa sobre isto porque não faz uma pergunta. Às vezes até diz assim, o senhor fuma? Não, fica contente com isso. Não pode contentar-se com isso, porque no nosso caso, e no contexto de alguns países de baixo recurso, nós já vimos que a biomassa, o uso da biomassa, cozinhar, aqui não é só as mulheres que cozinham, os homens também cozinham, a carvão ou a lenha, é uma coisa. Segundo, o que é que faz na vida? Portanto, profissão, que nem sempre pergunto. E no nosso caso nós ainda temos o seguinte contexto. Muitas vezes as pessoas são profissionais de saúde ou são funcionários públicos ou têm uma atividade, mas têm uma paralela para aumentar o seu rendimento pessoal. E nessa paralela é que está exatamente o risco. Okay? Então, estes são aspectos que temos que ter um pouco de atenção na história clínica. Então, nós não temos espirometria a nível, ainda não temos disponibilizado a todas as unidades sanitárias, mas nós temos os outros aspectos. Temos uma história da exposição, temos fatores de risco, temos que perguntar, todos esses que o professor falou, e ainda temos um outro,
que mesmo na Gold 2020, que eles referem dos fatores de risco, as infecções na infância. Mas nas infecções da infância, para nós é mais importante, para além do vírus sincicial respiratório, portanto a multiplicidade de infecções, temos a tuberculose. E nós, no nosso caso, a tuberculose e as suas sequelas são dos principais responsáveis de broncoespasmo, de lesão pulmonar. Há vários sobre isso, há um trabalho que foi feito pelo Dr. Celso há pouco tempo, foi a sua tese de doutoramento, onde ele mostrou que nos doentes que iniciavam tratamento de tuberculose, após o início, no 8º mês, portanto, depois de já ter terminado o tratamento da tuberculose, 62% dos doentes apresentavam já algum declínio da função pulmonar. Ou seja, sem dúvida que a tuberculose antiga é, sem dúvida, um aspecto fundamental e responsável pelo declínio da sua função pulmonar e pela sua degradação. Então, voltando à história da espirometria, nós não temos espirometria, mas estamos numa unidade, mas temos esta clínica, temos a exposição, temos a clínica e a dificuldade respiratória que o doente refere. Muitas vezes nós até medimos a dificuldade respiratória dizendo ao doente, no nosso caso, por exemplo, nós estamos no primeiro andar, não é? Tem 3 lances de escada e a gente pergunta, bem a pé, como é que chegou aqui em cima? Então, é um parâmetro que a nós nos serve para medir o grau de dificuldade. E a partir daí, embora não seja o mais correto, portanto, que nós temos que ter realmente uma espirometria, mas excluindo as outras hipóteses. Depois nós fazemos o diagnóstico diferencial, principalmente com a asma, que às vezes é o que é o mais difícil, nós podemos presumir, portanto, é um diagnóstico de presunção que estamos perante um caso de uma DPLC. Mas, sem dúvida, temos que sempre confirmar com uma espirometria. Outro aspecto que o professor falou muito bem, que é qual é o papel da TAC? A TAC tem uma função muito específica. Nós temos que saber, principalmente em países com baixos recursos, quando devemos utilizar o quê? Uma TAC tem uma função e a função é, principalmente quando a gente pensa que pode haver uma neoplasia, não é? Nós temos alguns casos de, por exemplo, doente com DPLC e tem sequelas de tuberculose com grandes cavidades com aspergiloma. Então, sem dúvida, nós vamos pedir uma TAC para confirmar a presença ou não do aspergiloma, que tem uma boa rentabilidade, a TAC faz-nos o diagnóstico, ou se é uma bronquiectasias múltiplas, exatamente secundárias, ou infecções de repetição na infância, ou a própria tuberculose. Então, ou nós não fazemos, mas vocês fazem para um transplante, uma cirurgia de redução do enfisema. Sim, também. Uma coisa muito bem indicada. A oximetria de pulso, quase todos nós temos também. Utilizamos também, é relativamente barato. Pois, é barato, claro, sim. E no dia a dia é extremamente útil para nós, para sabermos em que qual é que o doente está, não é? Principalmente depois acompanhar a evolução com o tratamento. E para ver um doente agudo num episódio de exacerbação, para ver se precisa de oxigênio, de ser internado ou não, claro que sim. E a decisão de começar ou não a oxigenoterapia, depois vamos discutir isso. Quando é que devemos iniciar a oxigenoterapia? Em que tipo de doente? Okay? Certo. O outro que o professor levantou, e que é muito importante também, é a reversibilidade da sintomatologia nestes doentes. Portanto, é exatamente isso que diz. A gente tem que lhe explicar que, olha, nós vamos travar o processo, não vamos reverter o processo. Então, este aspecto então por que eu tomo a medicação se não vou melhorar? Não, quer dizer, vai melhorar, não vai voltar a ser o que era antes. Claro, exatamente. Então, e mais, cada vez que o doente vai tendo exacerbações, vai agravando essa sua função pulmonar. Então, é o meu passo seguinte, nos 4 ou 5 slides, claro. Exatamente. Então, nós temos que explicar esse momento, porque é que damos esta multiplicidade de tratamentos? Atenção,
nos aspectos da prevenção, é fundamental isto para a gente explicar, olha, isto aqui vai impedir o quê? Que tenha futuras exacerbações, que se agrave, porque cada vez que o senhor agrava, não vai voltar ao que era antes, apesar da terapêutica. Porque nós temos muitos que dizem assim, mas eu não estou bem, desde que eu tive isto, e não vai ficar. E não vai ficar. Nós estamos-lhe a dar a medicação, mas vai ficar com esta limitação. O que nós vamos ter que fazer é o quê? Então, maior atenção na prevenção e nos exercícios. Portanto, isto que me está a dizer da inatividade é um facto. Ele adapta-se, o doente, à sua incapacidade. Exatamente. Não faz nenhum esforço, muitas vezes, para sair dessa incapacidade. Então, a gente tem que tentar dar a volta por cima, estimulá-lo, chamar a família. Portanto, eu digo, não é perder tempo, mas pelo contrário, que nestes doentes não se perde tempo, porque eles precisam de muita atenção, porque são indivíduos que têm uma incapacidade e uma qualidade de vida que não é o mais desejável. Muitas vezes eles são ainda jovens, não é? Porque hoje em dia a OMS acima dos 60 é jovem, nós somos jovens, é professor? Portanto, não, eu sou assim um jovem um bocado velho, mas enfim, mas é uma ilusão que a gente gosta de ter. Então estes aspectos são muito importantes. Dentro da terapêutica, nós estamos muito limitados, mas com as limitações que temos, eu acho que podemos tratar o doente mesmo no Serviço de Saúde. O que é que nós temos no Serviço Nacional de Saúde? Temos as xantinas, temos o Atrovent, um beta-adrenérgico, colinérgico, aliás, desculpem, de ação curta, ok? E as corticosteroides. É isso que a gente tem. Não temos mais nada, ok? Então, é com isso que nós temos que gerir e saber... Fora do Serviço Nacional de Saúde, nós também não temos muito para a DPOC. O que a gente tem é o tiotrópio. Tem. Temos o tiotrópio. Mas não é comparticipado. Nada. O doente tem que pagar. Sim. Este é que é o problema. Porque o tiotrópio é bastante... Vem da África do Sul, tem alguns... Quase todos eles vêm da África do Sul. São documentos que vêm da África do Sul. E temos o mucolítico, a acetilcisteína, que, como disse, que o doente adora a acetilcisteína. Gostam. Mas é em toda a parte. Olha que não é em Moçambique, é também na Alemanha, na Suécia. Não é muito recomendado, mas é tomado, consome-se. É tomado, pronto. Mas gostam. E gostam. Então, e nós não temos o indacaterol, mas a África do Sul tem, não temos o vilanterol, mas a África do Sul tem, mas esses são, na prática, é tão difícil depois que eu conseguir que o doente dê continuidade a essa terapêutica que no Serviço Nacional de Saúde eu utilizo, eu e os meus colegas, a combinação do beta, cortisona com salmeterol, o que o doente vinha a tomar. O brometipatrópio e as xantinas e a aminofilina. E é essa a associação, ok? No serviço, fora, na privada, nós conseguimos utilizar o tiotrópio, não é? Com as aminofilinas, quando é necessário, e, se for necessário, um beta-agonista de ação longa. Portanto, nós damos o beta-agonista de ação longa, mas só que os nossos beta-agonistas de ação longa normalmente vêm associado ao corticosteroide. Portanto, só seria nem no A, nem no B, no C, mas seria no D. Portanto, do lado direito, aquilo mais grave, essa associação. Tá? Então, nós temos umas certas limitações, por isso o ideal, como disse o professor, é na prevenção. Claro. É evitar que o doente utilize a sua exposição a esses fatores de risco que muito bem falou. Agora, eu queria levantar alguma questão para discutir, que é, há uns anos atrás falava-se em duas coisas. Uma delas também, que era na prevenção, que era o uso da vitamina D, que também teria um papel na prevenção das exacerbações. Okay? O segundo, não provavelmente neste doente, mas um doente já mais grave, que tanto já estaria, que é a azitromicina, que também é um medicamento que nós temos. Sim.
bastante acessível, portanto, mas ele poderá ser utilizado já numa fase mais grave da DPOC, não é? E temos aqui alguns colegas, deixa-me cá ver o que é que eles referiram aqui no bate-papo, que é assim. Professora, no contexto africano em que disponibilidade do espirómetro é reduzida, quais seriam as ferramentas alternativas? E a outra questão, deixa-me cá ver, que é, não sei se é questão, tendo em conta o Celso é o colega que fez o trabalho, está a fazer aqui uma pergunta sobre a DPOC, as sequelas da tuberculose. Tendo em conta que Moçambique, a proporção de fumadores comparada aos pacientes desenvolvidos deve ser dos países desenvolvidos, que agora nem se chama desenvolvidos, são com altos recursos económicos, não é? E nós com baixos recursos económicos. É menor que outros fatores de risco, devemos considerar como esses fatores afetam a idade e a sintomatologia da apresentação? Segundo, em relação aos espirómetros, alguma recomendação em relação quais os melhores para usar? Algum comentário em relação ao uso da oscilometria na DPOC? Isto são as perguntas dos colegas. Está bem. Eu pego-lhe aí, mas ainda... Eu já agora respondo a uma coisa ou outra. Esta coisa da espirometria, sabe, Elizabeth, é um problema no mundo inteiro, não é Moçambique. No mundo inteiro, quer dizer, na Suécia também. Os doentes não estão todos estudados, nem pouco mais ou menos. Nós aqui em Portugal é obrigatório ter um registro do FEV1 nas unidades de saúde familiar. E não temos, quer dizer, aqui no norte de Portugal, na região norte, temos à volta de 65% dos doentes, que é bem bom, mas do resto do país não chega à metade. Os nossos indicadores aqui no norte, em geral, são um pouco melhores. Portanto, também estamos muito longe e este assunto do acesso à espirometria é habitual nas nossas reuniões também. A Elizabeth assiste a isso, que vem muitas vezes às nossas reuniões cá. Agora, outra nota é esta. O espirógrafo, nós podemos imaginar um espirógrafo. Nós podemos estar a falar de um Pletzmorph que custa 60.000 euros, ou de um de secretária com computador que custa à volta de 10.000, mas há pequenos aparelhos portáteis muito pequeninos que são fiáveis e que custam centenas de euros. Portanto, há maneiras de encontrar formas baratas, porque isto são coisas baratas. Estamos a falar de um exame barato e os consumíveis são baratos também. Portanto, encontram soluções muito mais baratas para fazer espirometria. Mas é na escala individual. Claro que se é para pôr numa unidade de saúde pública, onde vem muita gente, tem que ter um mais pesado e mais robusto para suportar o desgaste. A oscilometria é particularmente interessante quando o doente não é capaz de colaborar. Mas quer dizer, estamos a ir ainda mais à frente em termos de sofisticação. Se temos dificuldade em ter espirógrafo, teremos mais dificuldade em ter oscilometria, seguramente. E é para um grupo reduzido. Também gostava, antes de mostrar o slide seguinte, de uma palavra sobre a azitromicina. Por isto, a azitromicina entra num grupo muito particular de doentes muito graves, com exacerbações graves. Habitualmente são doentes também graves em termos de evolução da doença, habitualmente insuficientes respiratórios sobre oxigenoterapia de longa duração. Então, é o grupo. E quando as exacerbações não são controladas por todos os outros meios, há ensaios de 6 meses em que se dá azitromicina em dias alternados e efetivamente é bastante eficaz a reduzir as exacerbações. Mas nós aqui em Portugal falamos sempre disto, mas para um contexto de medicina muito especializada, quer dizer, não de maneira nenhuma para uso generalizado e aberto, porque em doente corrente como esta doente não teria utilidade nenhuma, compreende, e teria problemas de resistências. Portanto, é uma coisa para o Hospital de Maputo, seguramente, mas não é propriamente uma proposta para uso habitual. Tem um problema, é que os ensaios são curtos, como sabe também, e ninguém sabe, ao fim de um ano, se ainda deve usar ou não deve usar, porque não há experiência publicada
de uso muito prolongado, a gente fica sem saber. Eu tenho sempre um doente ou outro, mas uma minoria de doentes com azitromicina. Portanto, não se põe a par destes anteriores. Eu passava-lhe ainda duas notas sobre exacerbações. Primeiro, para ainda ir tratar esta doente, que ela tem que levar remédios, queria lembrar-lhes outra vez este quadro que já lhes tinha passado atrás. Agora está parada a apresentação. Está aqui. Este também é um quadro do GOLD do ano passado. Para primeiro, é o mesmo quadro. Nós já sabíamos que a doente estava aqui, era B. O que nos diz aqui é como tratá-la, diz na guideline. Porque para primeiro tratamento, se ela viesse pela primeira vez, era para tratar como está aqui. Seria para tomar um LAMA, portanto um anticolinérgico, ou um LABA, um adrenérgico, um dos dois. Portanto, menos do que ela estava a tomar. Compreendem? Era para lhe tirar o corticoide, porque ela não tem histórias de exacerbações, não teria indicações para ter o corticoide. Portanto, a gente daria, de acordo com a guideline, é LAMA ou LABA. Se formos ver às farmácias de toda a Europa, o que se vende quando é isolado, é LAMA. Infinitamente mais do que o LABA. O efeito nos ensaios é praticamente igual, mas na prevenção de exacerbações não é. Ainda que nesta doente isso faça pouca diferença ainda, porque ela ainda não tem exacerbações. Se fosse um grupo, quando o doente, além de ter dispneia, como está aqui, tem também história de exacerbações daqui, está neste grupo D, aí a música é outra. E a primeira abordagem é pelo menos uma associação de LAMA-LABA. A primeira. E depois se verá na consulta seguinte. Percebe? Este quadro fica para quem não tem acesso, porque tem-no aí. Outra nota é esta. Quando um doente depois regressa e diz que não está bem, a primeira tentação de um médico que tem pressa é dar-lhe outro remédio. E é isso que é preciso evitar, compreendem? É preciso conversar com o doente, ter a certeza de que faz a medicação como se comprometeu a fazer e se a faz bem, porque estamos a falar de inaladores. Portanto, antes a tentação de escrever o nome de outro remédio, primeiro verificar muito bem se o doente está a fazer a medicação. E, portanto, há que ver os sintomas, a dispneia, há que avaliar a técnica e tal, e depois sim, mudar eventualmente ou não mudar, mas sempre com este esforço de verificação. Na segunda vez, um mês depois o doente volta lá. Se está tudo bem, está tudo bem. E não está tudo bem, como disse a professora, muito bem, porque estes doentes ficam com alguma limitação. Mas se está melhor e faz a sua vida, ótimo, continua. Se o problema que o traz é agravamento da dispneia, então esta doente que tinha levado um LAMA, associa um LABA. Compreendem? Outro broncodilatador. Se o que o traz é porque tem exacerbações ou passou a ter, o que se associa ao LAMA que levou é um corticoide. E depois vai-se complicando, como imaginam. Mas é este o passo fundamental. Se o que o preocupou é a dispneia, mais broncodilatador. Se é a exacerbação, agora mais corticoide. Já estava a tomar no vosso caso e provavelmente não teria muito mais. Agora, uma nota que a professora muito bem disse. Saltando atrás. Imaginem um doente que tem uma certa dispneia, anda bem e um dia infecta, aparece com febre e a dispneia dispara cá para cima. E depois a gente trata esta exacerbação e o doente melhora. Reparem que na maior parte das vezes demora muito tempo a chegar ao patamar de que partiu. E tendencialmente não chega lá, fica um pouco acima a dispneia. Quer dizer, cada exacerbação é um pequeno degrau no agravamento destes doentes. De maneira que é preciso preveni-las. Já agora, quando a dispneia ou a exacerbação leva o doente ao hospital, no nosso caso em Portugal, isso significa 9% de óbitos. É muito equivalente a um infarto de miocárdio, uma exacerbação da DPLC com internamento. De maneira que a exacerbação, como compreende, este gráfico dá um pouco para ver como as coisas são, não é? E depois, um outro gráfico que a professora já viu muitas vezes, não é este aqui, é isto, para prevenir exacerbações, portanto, é tratar o doente, naturalmente, e vacinar o doente. Tratá-lo bem. Agora, tratar uma exacerbação, é outra nota. Até aqui falámos de tratar o doente crónico. Agora, um pequeno esquema
de tratamento. Um doente aparece-nos com uma exacerbação, na grande maioria das vezes é por infecção. Não é sempre. A infecção é muito sugerida pela mudança de cor da expectoração. Aumentar a expectoração e mudar para amarelo é muito sugestivo de infecção. Se é apenas dispneia sem expectoração, provavelmente não é. Mas tendencialmente a gente assume como uma infecção e trata como tal em toda a parte. E então, se é na lógica da infecção, o antibiótico é este. Porque a microbiologia habitual num doente de DPOC é hemófilos e influenza. É na esmagadora maioria das vezes. E então, é este. Amoxicilina com ácido clavulânico, porque a resistência do hemófilos à amoxicilina reverte muito bem com ácido clavulânico. Portanto, o fármaco de combate é este, que seguramente também têm aí, como nós temos aqui. E é, habitualmente, um corticoide sistémico, comprimidos. Habitualmente, 40 miligramas, 2 comprimidos de 20, de manhã e à noite, 5 dias. Chega habitualmente 5 dias. Não há vantagem nenhuma em prolongar, porque aumenta a toxicidade, e não há necessidade nenhuma de fazer desmame. O desmame de um corticoide é quando o doente faz à volta de 10 dias ou mais. Porque se a gente, aqui é muito comum os médicos darem 3 dias a dose certa, ao quarto dia um pouco menos, ao quinto dia, não tem vantagem nenhuma em tratamentos curtos e introduz uma confusão enorme aos doentes. Portanto, está aqui um esquemazinho muito simples, que lhes fica naturalmente. E depois esta questão que há bocado a professora punha. Estes doentes, ou alguns destes doentes, que a gente esperaria que não acontecesse, mas alguns destes doentes caminham para a insuficiência respiratória. E passa a pôr-se a questão do oxigênio. Se o doente não tem oxigênio, que chegue. O oxigênio é prescrito de 2 ou 3 maneiras. Uma é numa situação aguda. Suponham um doente como esta doente tem uma exacerbação e faz insuficiência respiratória no internamento. Dá-se naturalmente oxigênio no internamento, a doente reverte a sua exacerbação, volta para valores aceitáveis e para-se o oxigênio. Este é um. O outro é a oxigenoterapia contínua, de longa duração, para o resto da vida. Para isto é o doente que vai caminhando para a insuficiência respiratória, no oxímetro passa abaixo dos 92, 91, 90%, aí precisamos de uma gasometria, e o critério é ter 55 milímetros de mercúrio, mas numa situação estável. Habitualmente faz-se uma medida e algum tempo depois outra medida para ter a certeza que não é um acontecimento esporádico. E neste caso, o doente vai precisar de oxigênio contínuo, que por acaso não é contínuo, porque os ensaios mostram que, porque idealmente, como compreendem, se o doente não tem oxigênio que chegue, idealmente deveria mudar para outro planeta onde o oxigênio fosse mais elevado que na Terra. E é o que fazemos ao dar-lhe oxigênio adicional. Mas os estudos mostraram que com 15 horas de toma diária, portanto não 24, a melhoria, nomeadamente da esperança de vida, já é assinalável. E, portanto, a recomendação que se dá ao doente é fazer durante toda a noite e depois durante todo o dia, o tempo que possa fazer pelo menos 15 horas. E é difícil, naturalmente, porque é muito dramático, porque para o doente é uma situação de não retorno, por definição, mas é assim que se coloca a questão. É 55, é uma linha de corte límpida, 55. Admite-se que seja um pouco menos do que isto, portanto, um pouco mais, 60, se tiver manifestações cardíacas, coração pulmonar e tal. Mas isto é um consenso que é universal, internacional, há muitos anos. Há depois, no nosso caso também, outro tipo de doentes destes, que têm saturação razoável ou baixa, mas que ao andar insaturam muito mais. E então fazemos uma prova de marcha e se insaturarem mais, damos-lhe oxigênio portátil com que o doente passa a andar na rua. Nós aqui em Portugal já temos milhares de doentes a fazer oxigenoterapia portátil também, que andam na rua e que de facto melhora-lhes muito a qualidade de vida. O oxigênio aqui em Portugal é fornecido pelo Estado gratuitamente, quer de uma forma, quer noutra, mas com alguma limitação da prescrição. Por exemplo, o oxigênio líquido, portanto o oxigênio portátil,
tem que ser prescrito num serviço de pneumologia pela primeira vez, não pode ser na medicina geral e familiar, quer dizer, há alguma contenção enfim, as autoridades dizem que é para as coisas serem bem feitas, basicamente é para tentar que seja menos prescrito, para que a fatura que tem a pagar não seja tão elevada. Mas estamos a perceber, quer dizer, temos aí seguramente onde ter dificuldade na população rural, nós também temos, mas temos isto montado. E isto é certo e sabido que desde o início da DPOC, a reabilitação respiratória tem benefício enorme. Agora, não há país nenhum do mundo que tenha capacidade de fazer a reabilitação a todos os seus doentes. Nós fazemos a muitos, mas não fazemos a todos, porque depende até da geografia, do sítio onde o doente vive, das distâncias a que está do lugar onde faz. E, portanto, temos limitações, mas, para que fique a constar, é uma peça também muito importante. E que é uma alternativa aos medicamentos e que dá, de facto, muita qualidade de vida. Eu suponho que, neste momento, é que parava mesmo. Há só mais isto. Vamos aqui. À Dona Maria Alice. Então, a Dona Maria Alice, a terapêutica farmacológica que se lhe propôs foi passar só um broncodilatador, e não a associação, e o broncodilatador foi, naturalmente, este, como é bom de ver. Quer dizer, faz uma cápsula. Ele existe em cápsula, existem duas formas. Aliás, portanto, uma toma ao deitar. E a doente anda bem, toma, aderiu e anda muito satisfeita. Eu já na semana passada lhes mostrei, a questão é esta, com que instrumento? Porque eu volto ao mesmo slide que já lhes mostrei outro dia, uma fartura. E o instrumento para este medicamento é isto que aqui vem, isto que é o Respimate, que faz uma nuvem muito suave, é uma coisa muito bem concebida, de que os doentes de facto gostam muito. Faz isto, faz uma nuvem. E o doente passa a tomá-lo continuamente. Estes medicamentos são muito caros, quer dizer, isto custa da ordem, eu não sei bem, mas da ordem dos 50 euros, que dá para um mês. Depois é comparticipado pelo Estado, quer dizer, isso é o preço de venda se for comprado por alguém sem receita. Com receita fica muito menos, naturalmente, e fica aceitável, os doentes conseguem comprá-lo. Esta era a apresentação que eu tinha para lhes oferecer. Aqui, isto já não vamos maçá-los com isto. Está bem? Agora continuamos a conversa que quiserem. Muito bem, professora. Algumas questões aqui. O que nós utilizamos do tiotrópio é o Endiala. É a cápsula. É a cápsula, aquele que estava ao lado. E os dentes dão-se muito bem. Portanto, dão. As cápsulas, em geral, os dentes gostam, porque as cápsulas, em geral, aqui, porque há outras cápsulas da concorrência, que é uma associação Lama-Lava, o que, aliás, a associação Lama-Lava, líder de vendas aqui em Portugal, é um medicamento que se chama Ultibro, da Novartis, e os dentes gostam muito porque percebem a lógica da toma, veem a cápsula, veem que ela fica vazia no fim, portanto fica objetiva-lhes a toma e aprendem facilmente, portanto, aderem muito bem às cápsulas, sim. Aqui também. É 2 em 1, não é? É a vantagem 2 em 1. Claramente. Isto está a ser muito semelhante aqui ou aí, porque a natureza humana é mesmo. Então, voltando a alguns aspectos que nós podemos discutir, algumas questões aqui referidas pelos colegas, voltando à azitromicina, portanto, tem um colega que levantou o problema que é justo e que realmente alguns consensos até dizem para a gente pesar as terapêuticas a longo prazo com a azitromicina por causa da hipoacusia. Hipoacusia, não é? Sim. E não é só isso, também por aumento do espaço QT, que nós, como qualquer quinolona, e nós tivemos, inclusive, eu tive uma experiência até um pouco preocupante com um doente que já tinha mais de 70 anos e o uso da azitromicina, ele estava a usar a azitromicina associado à amoxicilina com ácido clavulâmico durante uma exacerbação e teve realmente um problema cardíaco relacionado com o aumento do espaço QT. Mais do que a hipoacúsia, mas a hipoacúsia está referido em vários consensos. Pois. Agora, tem um outro colega que eu não percebi qual é o problema, que ele diz que é o marco D. O colega pode especificar bem, que ele pôs aqui uma resposta que eu não percebi muito bem.
Aliás, não sei se ele não percebeu, se ele acha que nós não respondemos a alguma coisa, mas talvez eu dou a oportunidade para ele, Voltar. ao Marco, para se explicar. Voltar. Mas, Elizabeth, deixe-me só dizer-lhe que a azitromicina não é usada, nesta lógica, não é usada como antibiótico, é usada pelos seus efeitos imunomoduladores, como sabe, está farta de saber. Sim. E deve ser reservada, de facto, não é de maneira nenhuma uma terapêutica de combate. Não deve, porque é em doentes muito graves, onde os efeitos adversos, portanto, é uma coisa para o hospital muito reservada. Em doentes graves eu tenho usado bom, a gente não sabe porque não tem um balanço. De comparação, não é? Claro. Que para poder comparar, mas sem problemas tirando esse doente. Agora, dentro do debate, da discussão, tem o seguinte: qual é o papel dos biomarcadores nas exacerbações? Porque é outra coisa que é um pouco discutida. Não mesmo só biomarcadores, até mesmo para a terapêutica anterior, porque quando pensamos em exacerbações, o doente tem exacerbações e nós pomos-lhe um corticoide, a eficácia do corticoide é bastante maior se ele tiver eosinófilos circulantes elevados, 300 ou mais, e então é bastante eficaz a prevenir exacerbações. Se o doente tem menos 150, menos 100 por mililitro, já é muito pouco eficaz. Portanto, este biomarcador na DPOC é muito importante, para termos ideia se vale a pena ou não vale a pena pôr-lhe o corticoide, a vossa fluticasona. Porque se ele de facto, e há doentes que não têm, o doente típico do tabaco frequentemente não tem, e não responde, compreende? E portanto vale a pena, e é um biomarcador fácil porque é simplesmente um hemograma. Portanto, este é ótimo. Porque depois não temos, quer dizer, o que se usa depois é o PCR, na exacerbação infecciosa, mas é para eventualmente percebermos se trata de uma infecção das vias aéreas ou uma pneumonia, porque a pneumonia dispara o PCR habitualmente. E as exacerbações sobem um pouquinho, mas muito pouco, quer dizer, é o único que tem algum interesse. Fora disto não tem. Mas este aspecto que referiu agora, da eosinofilia, é fundamental, porque é um exame que é fácil acesso, qualquer um de nós. Muitas vezes está ao alcance, até o doente já tem. É que pelo menos aqui. Exatamente. Então, é um bom indicador para iniciar a terapêutica, um determinado, e para monitorar a resposta. Exatamente. Agora, tinha uma coisa que era relacionada, já me esqueci, é que eu ia falar dos biomarcadores. O outro biomarcador também é a procalcitonina, não é? Portanto, embora nós não tenhamos acesso à procalcitonina, mas não tomamos decisão, mas não tomamos nenhuma decisão com os níveis dela, compreende? Quer dizer, não nos vai dar um aporte, quer dizer, atualmente estudam-se todos numa procura desenfreada, que faz muito sentido, para se procurarmos afinar muito melhor a terapêutica e ter uma ideia clara, mas com ela não vamos fazer opção de fundo. Dos marcadores atuais, a eosinofilia é a peça que tem utilidade prática, o resto não tem. É a especulação, é a investigação ainda. Ok. Então deixa ver se o outro colega já pôs aqui alguma coisa. Tem um outro participante anónimo que diz: haveria alguma idade em que já não faz sentido aconselhar o paciente parar de fumar no contexto da abordagem do paciente com DPOC? É uma boa pergunta esta. É, sim, senhor. Excelente essa pergunta, sabe, é uma pergunta tremenda, porque a gente não sabe, quando vê um doente, mesmo que seja muito velho, quanto tempo é que ainda vai durar. Não sabemos. E pode dar-se o caso de ainda durar muitos anos e o tabaco fazer-lhe mal. Temos sempre, no contexto da DPOC, porque é uma doença que na maior parte das vezes dá esperanças de vidas longas se não tiver exacerbações. Este problema que o colega põe, que é mesmo de médico, e muito bem, coloca-se-nos sobretudo com os doentes de cancro. Aqueles doentes que estão a fazer tratamento paliativo para cancro, que sabemos que morrem daqui a 3 meses. Que nos vem a família queixar-se de que eles fumam, mas ele continua a fumar.
Eu para esses doentes, claro que a recomendação universal é não fumar, mas o que eu costumo falar aos doentes, à família, ao doente digo, olha, que era melhor não fumar, porque se lhe digo assim, olha, fume, ele toma isso como sendo um caso desesperado que já não vale a pena viver. Portanto, não lhe digo. Mas convenço a família, ou tento convencer, a fecharem os olhos, que a diabo, a não verem o homem a fumar. Porque se o doente está na parte final de um cancro, não altera em nada o seu prognóstico. Isto é uma questão de humanidade só, claro. Esta é a lógica. Mas na DPOC não se pode fazer assim, porque o doente pode ter uma esperança de vida comprida. E num doente já lesado, o tabaco lesa mais, porque a reserva respiratória já é muito pequena, pequenos estragos, já é importante na função respiratória. Portanto, não temos, quer dizer, em toda a altura, tabaco, não. Até porque deve fazer parte da nossa campanha geral de combate ao tabagismo. Penso que sim, essa é a resposta, mas tem um outro contexto que é exatamente o que o professor também abordou. Cada doente é um doente. Claro, pois. Porque eu tenho alguns doentes que se sentam e dizem logo assim, já sei que me vai dizer para parar de fumar. E eu vou-lhe já dizer, mas muito agressivos. Porque já passaram por 500 doentes, 500 médicos que todos dizem. Mas eu vou já dizer, e aponta o dedo na minha frente, eu não vou parar de fumar. Mas isso assim, valia a pena, eu cheguei a pensar pôr aqui uma conversa destas, ser sobre cessação tabágica. Tinha pensado, porque é engraçado também, mas quando um doente anda a fumar e vai ao médico por um problema qualquer de saúde, que não tem diretamente a ver com o tabaco, e o médico não lhe fala no assunto, esse doente muitas vezes chega à casa e diz à mulher, tu és uma chata, andas-me a moer a cabeça com o tabaco, e a doutora Elizabeth nem falou no assunto. Mas é que nós temos o dever de pegar neste assunto sempre, compreende? Para ter algum resultado. Temos que fazer o papel de chatos, não sendo chatos demais, que diabo. Não demais, não é? Sem dúvida. Outra questão que um colega fala, mas esta de parar de fumar é realmente importante, este aspecto. E na paciência que a gente tem que ter com estes doentes, de modo a que eles criem confiança, chamada empatia com o profissional connosco, que isto é fundamental. Claro. Tem uma outra pergunta pertinente aqui do colega, do outro colega, que é: a reabilitação pulmonar é eficaz em todos os tipos de DPOC? Nos 4 níveis de gravidade, logo desde o segundo, esta doente já, que é o B, desde 2 sessões por ano já fazem diferença nos estudos. Portanto, e já agora, os doentes abaixo do nível desta senhora não nos aparecem. São da epidemiologia, não são da clínica, porque se não tem falta de ar, não aparecem. Portanto, tendencialmente sim. Olhem que a reabilitação é uma coisa de facto muito importante. É muito difícil, é quase impraticável, porque requer, imagina, era preciso ir a Moçambique ou Portugal, de unidades, e não é possível, mas utilidade tem. E quando estamos a fazer reabilitação nestes doentes, estamos a dar-lhe melhoria sem ter que importar fármacos caros do estrangeiro, compreende, ainda por cima para as contas públicas, e não estamos a dar toxicidade. E estamos a melhorar-lhe, por exemplo, o estado anímico. Para os doentes, do ponto de vista anímico, é muito bom. Envolvem-se com pessoas, vêm fazer os seus exercícios, aprendem a fazê-los, repetem-nos em casa, e tem aspectos psicológicos também muito enriquecedores, mas na qualidade de vida, nas observações, é demonstradamente eficaz. Não, isso é evidente. Esta é uma grande limitação que a gente tem aqui, porque não temos realmente um serviço de reabilitação como deve ser. Então, na prática, o que a gente manda fazer é caminhar mais, encher balões, exercícios respiratórios, se tiver condições de fazer yoga. Pomos algumas alternativas, que são as alternativas que a gente tem e possíveis para o doente, dependendo da sua classificação. Se está em A, ou B, ou C, ou D. Nós estamos muito no fim do tempo, professora. E eu também não tenho mais. Isto deve ser por despedida. Nós não temos mais perguntas aqui, então eu vou aproveitar
para, em nome de todos os participantes, me despedir do professor. Não é? Eu também espero encontrá-la proximamente. Então, mas Gostei eu queria... muito da sua ajuda, gostei muito. Ótimo, eu acho que queria, para já, agradecer o excelente trabalho e mais o interessante que foi os debates que surgiram, claro, resultantes de todo este trabalho e destas palestras, destas exposições maravilhosas que fez. E eu queria mais uma vez felicitá-lo pela escolha dos temas, porque eu acho que os temas foram extremamente importantes na abordagem dos dois focos fundamentais, infecção e doenças respiratórias crónicas. E mais que, apesar de não termos falado de Covid, nós falamos de Covid indiretamente. Certamente. Porque ao abordarmos as infecções e as doenças respiratórias crónicas, que são tão importantes neste momento no contexto da Covid, e como elas devem ser bem controladas, nós estamos a participar do modo indireto no controle destes programas das doenças respiratórias crónicas, impedindo, portanto, as formas mais severas do Covid. E olha, professor, foi um prazer ser moderadora destas sessões consigo e parabenizá-lo pela qualidade. Obrigado, e a gente espera que, mais uma vez, isto se repita. Muito Nós bem. queremos difundir isto pela nossa comunidade aqui, portanto, estas suas palestras, pela GARD CPLP, pela GARD Moçambique, isto já está a ser divulgado. Está bem. Que, sem dúvida que é extremamente importante. Muito bem. Abrimos uma porta, não é? Abrimos uma porta. Okay. Muito bem. E uma porta muito grande. Ok. Mais uma vez, uma boa noite e muito obrigada. Boa noite a todos. Foi um gosto estar com todos. Boa tarde. Boa noite a todos. Obrigado por terem estado presentes nesta última sessão do primeiro curso de Pneumologia Avançada da Uniformos. Mais uma vez agradecer ao apoio da Boehringer Ingelheim, assim como do Ministério da Saúde de Moçambique e das Ordens dos Médicos de Portugal e de Moçambique por todo o apoio que deram a esta iniciativa. Reforçar que a apresentação do professor Agostinho irá ficar disponível no Facebook da Uniformos, mas também vamos deixar aqui o link no bate-papo para poderem revisitar assim que quiserem. E vamos deixar também aqui no bate-papo o link, que é este aqui que estão a ver, para o teste de avaliação deste primeiro curso de Pneumologia Avançada. Em brevemente iremos enviar os certificados a quem realizar estes testes, esperemos que estejam todos prontos para esta realização. Vou então deixar este link, como farei aqui no bate-papo, e vou deixar aqui também um pouco mais uns minutos este link aqui para todos poderem ver e acederem ao teste. Recordo que têm apenas tempo limitado para o fazer. Espero que corra tudo bem e desejamos a melhor sorte. Também exatamente. Não, eu sublinhava isso, o tempo é limitado. São 20 perguntas, mas têm 45 minutos e no fim desses 45 minutos fecha, de maneira que respondam depressa. Nós agradecemos todos, tem interesse para todos. Muito boa noite. Exatamente. Professor Agostinho, muito obrigado. Nada, foi um gosto, João. Muito obrigado.